Olá, eu sou Carla Juliana e nós estamos começando mais um podcast Filhas de Sara. Aqui é o espaço onde nós mulheres podemos conversar coisas do universo feminino, sempre tendo a palavra de Deus como referência. Você sabia que nós mulheres fomos criadas para ser auxiliadoras? Será que a gente tem um entendimento correto a respeito desse nosso papel? Quais são as implicações práticas de sermos auxiliadoras para a nossa vida? Eu quero convidar você a acompanhar o nosso bate-papo de hoje, que tem por tema Criada para ser Auxiliadora. Nós iniciamos o estudo do livro Mulheres Mais Parecidas com Jesus, da Carol e David Merck. E hoje nós vamos conversar sobre esse tema, Criadas para ser Auxiliadoras. No episódio anterior, nós já conversamos sobre o capítulo 1. E se você perdeu esse episódio ou ainda não assistiu os demais conteúdos que nós já produzimos aqui no nosso canal, você pode acessar a nossa playlist e ter acesso a todo o conteúdo, assistir, reassistir e também compartilhar com outras mulheres que precisam aprender mais da palavra de Deus e sobre feminilidade, todos esses assuntos que são relevantes para a nossa vida. E hoje, para a gente conversar sobre esse capítulo 2, cujo tema é Criadas para ser Auxiliadoras, estão aqui comigo Ana, Fernanda e Joelma. Bem-vinda, meninas! Obrigada! Olá, é um prazer poder estar aqui mais uma vez para a gente compartilhar sobre esse assunto que é bem interessante. Temos muito papo aqui sobre ser auxiliadora. Boa noite. Pois é, né? É uma bênção. Esse livro, assim, está sendo maravilhoso. E é um prazer estar aqui para compartilhar e estudarmos juntos. Amém. É verdade, uma bênção mesmo, né? Principalmente nos dias de hoje, é um assunto que a gente deve sempre levar em consideração, sempre a palavra de Deus, né? Para nos nortear. Amém. Eu queria começar perguntando, antes de vocês conhecerem a verdade da palavra, qual era o entendimento que vocês tinham sobre a mulher ser, quando você ouvia assim, a mulher foi criada para ser uma auxiliadora idônea, o que você entendia sobre isso? O idôneo eu não entendia muito bem, Tu não entendia, nem sabia o que era. Não sabia nem o que era. E naquela época não tinha a facilidade do Google. Mas eu achava assim, aquela parte auxiliadora é como se fosse um pouco inferior, né? Eu me sentia inferior. Poxa, auxiliadora, eu lembrava auxiliar de pedreiro, auxiliar, né, desmerecendo, gente. Não desmerecendo. Mas a ideia que a gente tem é que o auxiliar é sempre aquele que não tem muito conhecimento. Sim. Sempre por baixo, né? Fosse uma função assim, inferior, um pouco inferior, né? Eu via dessa forma e eu não me simpatizava muito, não. E a senhora, irmã? É mais ou menos isso que a Joelma falou, né? Eu também, auxiliadora, eu entendi. Eu, idônea, também, primeiro que eu nem tinha conhecimento, né? E assim, auxiliadora, pelo nome, a gente já percebe que auxilia alguma coisa, né? Mas é como a gente sempre acha que a gente está no nível mais baixo, no nível inferior, e a gente não aceita muito isso, né? É verdade. Eu concordo, né, com as meninas, e realmente eu sempre entendia como um papel secundário, né? Nunca você ali, o teu nome, você ali na frente. É sempre você a menor, você de lado, né? E era isso mesmo que eu entendia. A gente não tinha... a nossa função era somente... tipo assim, acompanhante, entendeu? E é interessante porque é esse conceito que normalmente as mulheres, de um modo geral, até mesmo aquelas que não são cristãs, têm, né? De que... como que a gente pode entender, então, esse conceito à luz da palavra de Deus? Então, a palavra ela nos ensina que esse ser auxiliadora é a gente trabalhar junto, complementando o esposo, para que ele venha conseguir realizar tudo aquilo que ele precisa fazer. Então, a gente vai estar ali complementando. E se a gente se esquivar, não realizar essa nossa função de auxiliadora, ele não consegue realizar a função dele.
Entendeu? Então, a gente está ali complementando. E sem esse complemento, ele não consegue. Não é só uma mera auxiliadora, né? Mas é um complemento para ele conseguir realizar as funções que Deus colocou nas mãos dele para realizar. Sozinho ele não consegue. Sozinho ele não consegue, precisa de nós. Ele não assim, porque como são semelhantes, mas cada um com as suas funções, né? Tanto ele não consegue fazer a função dela, quanto ela não consegue a dele. Então, ali é um complemento, né? Ela fortalece com ele, junto com ele. Um socorre o outro. E quando ele vem falando assim, como ela falou, de companheirismo, amizade, né? Tudo isso faz parte desse auxiliadora idônea, né? Estar junto e para poder tudo que a casa, que a família ande harmoniosamente bem, né? Eu acho até que, assim, um homem em determinado momento da vida sem uma mulher, ele fica muito enrolado na vida dele, né? Então, realmente, o homem, como a Jama bem colocou, se não fosse a mulher ao lado dele, ele não conseguiria desempenhar bem a missão que o Senhor tinha dado para ele, no caso, Adão no Jardim do Éden, né? Quando ele foi dar nome aos animais e tudo mais. E ali, né, ele percebeu que precisava de uma auxiliadora, de alguém do lado. Todo mundo ali tinha o seu parzinho, né? Só faltava ele. Então, um auxiliar de extrema importância, porque sozinho não consegue executar a missão. E todo mundo precisa de algum auxiliar. Tanto que quando o homem fica viúvo, ele rapidinho em casa, né, gente? E tem gente que critica. Mas depois, eu confesso a vocês que depois que eu passei a compreender essa questão do papel da mulher na vida do homem, assim, já mais adulta, né? Eu percebi que realmente quando o homem fica viúvo, não tem essa, tem que esperar, porque a gente pensa assim, mal morrer, mas é porque ele precisa dessa pessoa. O homem quando fica, agora a mulher não, a mulher quando fica... É diferente. Às vezes quer continuar. Ela já faz tudo mesmo, né? Fica tranquila, não quero outro não. Eu já perguntei a algumas mulheres que ficaram viúvas cedo, aí eu falei, mas a senhora não quis casar? Não, minha filha, eu já tive esposa, então eu preferia ficar sozinha, porque com o passar do tempo a gente fica mais exigente e tal. É verdade. Algumas ficam tranquilas e outras casam novamente. Mas o homem, né? O homem, assim, ele precisa de alguém que vá cuidar das coisas dele, que ele sozinho não vai conseguir fazer. Uma coisa que eu achei interessante aqui, que o autor falou, deixa eu ver se eu não me esquecer. Nessa questão da auxiliadora, o que foi? Esqueci. A gente ia falar... Eu até pulei aqui uma pergunta que era assim, se você acredita que a ideia da auxiliadora idônea é muitas vezes interpretada na sociedade atual, né? E o que as pessoas entendem erroneamente, elas entendem basicamente aquilo que a gente entendia, né? Sim. Da mulher, lembrei, da mulher ser inferior, porque aí por isso que as feministas, né, sem a compreensão clara, termina colocando mais fogo na lenha por achar, não, a Bíblia diz que a gente é só auxiliadora. Mas a gente precisa compreender a importância desse papel, porque a própria palavra de Deus usa a mesma palavra para a auxiliadora, que é a Ezé, para o papel de Deus ajudando o seu povo. Sim, o auxílio, quando ele precisar. Né? Então, assim, isso traz uma valorização. Uma valorização. Um peso muito grande de importância. Não é? Sim. E traz honra também. Né? Traz honra. Porque a gente não olha mais como alguma coisa que a auxiliadora pode ter, pode não ter, não. Mas é extremamente necessário. Né? É como fundamental. Obviamente, não é igualando a mulher a Deus, mas assim, Deus também exerce esse papel, né? Então nós refletimos a imagem de Deus, né? Nisso. Sendo exato. Da mesma forma que ele auxilia o povo, nós também auxiliamos, né? Como esposa. E aqui no livro ele dá uma explicação muito, muito assim, legal que eu vi, né? Que a gente
enquanto humano, nós temos uma relação horizontal, né? E com Deus não, ele é vertical, né? Então é espiritual, é o soberano, é o Criador, nos auxiliando naquilo que a gente não pode, né? Naquilo que a gente não tem como fazer, né? Então esse é o socorro de Deus. E o que eu achei interessante também que ele fala, eu até grifei aqui para a gente falar sobre isso, é que ele coloca assim que o homem, aí na página 42, ele coloca assim que apesar do homem ter esse relacionamento vertical com Deus, né, que a irmã Ana citou, ele não se realiza inteiramente em nosso relacionamento vertical com Deus. Ele nos criou para precisarmos de relacionamentos horizontais com outros seres humanos. Por isso que essa solidão era algo terrível. Então, assim, por mais que a gente tenha, né, e o Senhor nos complete, e o Senhor seja a fonte da nossa alegria, da nossa plenitude, Ele não criou a gente para viver sozinho. Isolado, não. E outra coisa, assim como a Trindade, ela se relaciona entre si, o homem também precisava se relacionar não apenas com Deus, mas também com outras pessoas. E daí isso ainda aumenta mais a importância né, dos relacionamentos. Né? Deus é perfeito, né? Perfeito em tudo que faz. E assim, no dia a dia a gente não para pensar sobre essas coisas e ver assim, a importância que nós temos como mulheres para o nosso marido, até mesmo para a nossa família. A gente sabe que a gente faz, mas que a gente exerce o nosso papel. Mas o nosso papel é algo assim, uau! É exatamente isso. É algo assim, nossa, Deus nos fez, como fala lá no Salmo 139, né, de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Nós somos obras das mãos do Senhor, maravilhosa, e para exercer um papel assim que outra pessoa não poderia fazer. É peculiar, é seu. E Deus criou para ser assim, né? Exatamente. Desempenhar o papel dessa forma. Nós somos como somos porque o Senhor nos moldou de uma maneira assim tão linda, né? E aí aqui essa expressão subjugar a criação foi uma missão dada tanto ao homem quanto à mulher, né? Em que aspectos você vê a mulher colaborando nessa missão em um contexto atual? Que ele também fala, por quê? Só para o pessoal que está nos assistindo entender, nesse capítulo, ele fala que a mulher, como auxiliadora, tanto no papel dela de subjugar a terra, né, junto com o marido, como também feita para ser auxiliadora idônea. Então, a gente está nesse primeiro bloco falando sobre isso, né? Então, como que a mulher subjuga aí a criação junto com o homem? Então, eles formam tipo um time, né? Ele fala isso aqui na página 43. Ele fala assim, para a raça humana cumprir esses propósitos, especialmente o último de sujeitar, dominar e subjugar a terra, era necessário formar um time conjugal. Então, esse time, cada um tem a sua função. Assim como num time de futebol, por exemplo, cada jogador tem a sua função para poder chegar ao objetivo que é fazer o gol. Então, para esse casal subjugar a terra, cada um tem que desempenhar o seu papel e funcionar, cada um dentro da sua função para que a coisa aconteça. Porque se eles ficarem brigando entre si, não, eu tenho que fazer, a mulher querendo fazer o trabalho que é do homem, o homem querendo fazer o trabalho, não vai chegar ao objetivo de cuidar, de subjugar a terra. Mas cada um dentro da sua função vai formar um time para poder alcançar esse objetivo. Executar a missão. Isso. Mas aí eu estava lendo aquele livro, me lembrei daquele livro que eu falei contigo, Eva no Exílio, e é interessante, eu nunca esqueci quando a autora ela fala assim, que nós mulheres não fomos criadas para ser uma boneca de porcelana enfeitando. Não sei se tu chegou nessa parte. Não cheguei nessa parte não. Então assim, porque nós fomos criadas para também trabalhar, né? Para ajudar o homem nesse subjugar envolve o nosso trabalho. Sim, é trabalho. Então ela fala assim que a ideia que às vezes as pessoas têm que aquelas mulheres vitorianas que ficavam só embelezando o salão, sabe? Assim, só de paisagem mesmo.
Mas, na verdade, nós mulheres fomos criadas para o trabalho. E ela também fala que por isso que as feministas começaram a reivindicar a sua participação. Porque, de fato, quando a gente olha para assim, não, nós mulheres não fomos feitas para ficar enfeitando. O Senhor nos deu dons, nos deu talento, e junto com o homem, né, colocando em prática isso, óbvio, cada um no seu papel, mas a gente não foi feito para ficar de enfeite. E o legal também nesse mesmo tópico aí que a Joelma leu, ele fala mais adiante também sobre as solteiras e as viúvas, né, separadas ou divorciadas, que elas não quer dizer que elas não tenham parte nesse mandato cultural, né? Que é para todos, né? Porque é o meio de relacionamento, né? Então não é só na esfera do casal, do casamento, né? Também fora é importante assim o relacionamento, né? Das espécies. É verdade. E assim, essa missão é muito importante para que os dois andem juntos. É muito, muito importante eles estarem realmente no mesmo pensamento objetivo, né? Jesus disse lá em Mateus 12, 25. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse: o país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si será destruída. Então, se um tiver um pensamento, o outro um outro pensamento, a missão não vai ser executada. Tem que pensar como um time, né? Isso aí, no mesmo objetivo. E os autores afirmam que o trabalho precede a queda e que é um exercício espiritual. Será que a gente tem visto o trabalho dessa maneira como um exercício espiritual? É difícil. É difícil. Precisamos. Né? Quando o apóstolo Paulo disse fazer tudo para a glória de Deus, né? Realmente isso se aplica a tudo. Não só na questão externa de nós, assim, cristãs, né? Mas em tudo, na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, como você trata alguém do mercado, como você trata alguém do call center, em tudo, entendeu? Alguém no trânsito. Então, a forma como você se relaciona e o que você executa, você deve realmente ter esse pensamento para glorificar a Deus, né? Porque a gente fazendo isso, a gente vai ter, o nosso feito vai ter um resultado melhor de satisfação e não de, fiquei cansaço, fiz de novo e tal. Mas de satisfação, terminei, vai sentir orgulho da obra que você fez, entendeu? Obra das mãos. Gente, eu posso te interromper? Pode. Porque o nosso tempo acabou. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Enquanto isso, curte e compartilha a Constantes TV e a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara, falando sobre o tema Criada para ser Auxiliadora. Só que antes da gente voltar para o nosso bate-papo, eu quero convidar você, mulher, para participar dos encontros do Desperta Déboras aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro de Educandos. Toda quarta-feira, às 19 horas, as mulheres se reúnem para orar, adorar o Senhor, meditar na sua palavra. E você é a nossa convidada. Venha e traga uma amiga. Vai ser uma alegria ter você participando conosco do Desperta Débora, às quartas-feiras, às 19 horas, aqui na Igreja Batista Constantinópolis. E voltando aqui para o nosso bate-papo, você ia falar e eu te interrompi e agora você pode falar. Agora. Então, o versículo que a Fernanda falou encontra-se em 1 Coríntios 10, versículo 31, que diz assim: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, esse versículo fala das coisas básicas da nossa sobrevivência, comer e beber, né? E depois ele envolve tudo. Qualquer coisa que a gente fizer, a gente deve fazer para a glória de Deus. Então, o trabalho está incluído nisso. O nosso trabalho, do mais simples ao mais complicado, deve ser para a glória de Deus, visar sempre a glória de Deus. E lembrando também que o trabalho ele foi criado por Deus e foi antes da queda. Isso não aí. Foi depois da queda. O trabalho não é fruto do pecado, não. O trabalho ele foi criado antes da queda. Deus falou para Adão
cuidar do jardim, dar nome aos animais, isso tudo foi antes da queda. Então, o trabalho é bênção do Senhor, né? Deus criou o trabalho. Aquela frase que a gente ouve, que o pessoal fala, se eu descubro quem criou o trabalho, eu mato ele. Gente, foi Deus que criou. Foi então, Deus. glorifique a Deus através do teu trabalho. Isso aí. Né? E pensar, olha, aí pensa assim, mas eu não trabalho fora. Como Gente, eu, por exemplo. Eu trabalho mais do que quem... Pois você que trabalha dentro de casa, que cuida da sua casa, que cuida do seu esposo, cuida dos seus pais, não importa. Tudo é trabalho, tudo aquilo que a gente faz. E glorifica a Deus. E deve ser feito para a glória de Deus. Então, todas as coisas, por mais simples que sejam, e ainda que a gente não receba recompensa, que ninguém veja, que ninguém valorize, mas o Senhor vê. E ele recompensa. E ele recompensa. E principalmente família, né? A mulher está ali em casa, eu não trabalho fora, mas ela está cuidando da família. Ela está adorando a Deus. Ela está adorando, ela está no glorificando papel a Deus, dela. ela está refletindo, ela está ensinando, né? Quando a gente viu como é refletir, representar e reproduzir. Então, ela está refletindo, ela está reproduzindo, ensinando e está representando, né? Então, assim, ela está assim, ela tem o seu valor dentro de casa, sim, muito, né, aos olhos de Deus, porque ela está cuidando da família, né? Porque foi Deus que constituiu a família. Então, foi para isso também que ela foi criada. Não que ela não possa criar fora e poder, mas ela também tem que se voltar, né? Então, você, eu trabalho em casa. Você trabalha não. Como não? Você trabalha sim. Trabalha mais do que os que trabalham fora, né? Acho que o trabalho nunca termina. Exatamente, o trabalho de casa não acaba. Termina de lavar a louça, tem louça de novo. Tem de novo. Não é? Lá em casa mesmo, a minha ajudadora só trabalha até meio-dia. Olha. Meio-dia ela vai embora e chega a dona da casa e fica e ela assume o lugar. Porque eu falo para ela, olha, é só até meio-dia. De meio-dia em diante, o serviço fica para o dia seguinte. De meio em diante, eu assumo outro papel, o papelzinho de patroa. Aí você diz assim, Maria vai, agora... Meninas, a partir desse bloco, a gente vai falar, lá na página 51 do livro, tem o autor, ele traz algumas frases, e a gente vai comentar essas frases que ele traz, que são aplicações muito práticas dessa questão da mulher ser auxiliadora, tanto como auxiliadora idônea, como aquela que foi feita para subjugar a terra com seu marido. A primeira frase que o autor coloca é assim: Deus criou a mulher, em primeiro lugar, para ser uma adoradora dele, ter comunhão com ele, andar com ele e refletir de volta para ele a glória do seu ser. Ela cumpre esse papel sendo solteira ou casada. O que a gente pode falar sobre isso aí? Quando eu estava lendo essa frase, não é uma frase, é um texto, né? São várias frases nele. Aquela ideia de que a mulher foi feita para casar. E enquanto não casa, parece que a vida está parada. A vida não continua, Não continua até que case e aí ela vai continuar. Não foi isso que Deus fez. Deus não nos fez apenas para casar. Não que casar não seja importante. É importante. Deus fez, né? O casamento, a família e tudo, mas é importante. Mas, em primeiro lugar, Ele nos fez para adorar Ele. Né? Como a gente aprendeu na semana passada, para ter comunhão, para refletir, para reproduzir, para representar. Isso tudo, você não precisa ser casada para fazer tudo isso. Né? A gente não precisa ser casada para ter comunhão com Deus, não precisa ser casada para adorar a Deus, não precisa ser casada para andar com Deus e para refletir de volta aquilo que Ele é em nós. Isso aí a gente tem que fazer independente disso, porque somos criados por Ele para isso. Então é dessa forma que a gente deve viver. E refletir para que as pessoas vejam Cristo e desejam Cristo através da nossa vida. E a gente tem que ter isso bem claro na nossa mente. É verdade. Uma coisa que quando eu li essas duas frases, o que me veio assim na mente, né, em pensar, é que
a primeira coisa mais importante é que fomos criadas para o Senhor. Somos dele. Para Ele, para ter comunhão com Ele, Glória a andar com Ele. E assim, a gente pode almejar casar. E casamento é bom, case porque é bom, case Bênção. com a orientação do Senhor. Mas a nossa satisfação e plenitude e prazer não está no casamento. Exato. Está na comunhão que a Com o gente... Senhor. Porque sem essa comunhão, a gente viu, falou no bloco anterior, que o homem pode ter um relacionamento com Deus e ainda assim ele fica sozinho, porque ele precisa, né, dos relacionamentos, né? É óbvio, do relacionamento conjugal e também dos relacionamentos, aqueles que não casam. Mas não adianta a gente ter esses relacionamentos se a gente não tiver o relacionamento com o Senhor. Exato. Então, assim, o que me passou foi isso aí. E só mais um detalhe rapidinho. E esse relacionamento com Deus é um espaço no nosso coração que a gente deve ter esse relacionamento com Ele. E nenhum casamento vai substituir Nem esse filho, espaço. Nem nem filho, nada vai família, substituir esse espaço que é do Senhor. E se a gente entrar num casamento querendo que o casamento preencha esse espaço que é de Deus, frustração dá certo. Eu sempre tive esse pensamento de que, assim, antes de eu me casar, né, eu já tinha isso em mente de que nada pode preencher o espaço que é do Senhor, né? E quando você não entende isso, você fica num círculo onde você sempre procura algo para preencher, para suprir, e você nunca vai encontrar até que seja o Senhor. Porque se você preencher as áreas da sua vida com coisas que deveriam ser do Senhor, você vai sempre se frustrar, você vai sempre sentir que está faltando alguma coisa, né? E a gente só encontra plena satisfação em Cristo, né? Porque suponhamos que, Deus me livre, que você perca seus bens, sua família, seu casamento, mas se você estiver no Senhor, Ele vai te suprir, né? Tem até uma frase, eu não lembro do escritor, mas ele diz: Senhor, fizeste-nos para ti, nosso coração só terá paz em ti. Agostinho. Então é só Cristo mesmo, gente. Tanto é que muitas das vezes a gente está na luta e aí as pessoas ficam falando, cara, eu não sei como ela está conseguindo viver assim tão plena. É porque a gente tem a paz de Deus, né? Que excede o entendimento, né? E o pessoal fica pensando assim, ter a paz mesmo do Senhor. Né? E aí eu estava ouvindo aqui vocês, e aí eu pensei em mim, né? Porque eu já me converti já com 45 anos, uma idade madura, né? Já era casada, meus filhos já eram praticamente adultos. E quando veio aquele sentimento de vazio, né? Que eu buscava alguma coisa, eu buscava o que está faltando. E aí, quando eu encontrei, que preencheu, Glória a Deus. realizou. Aí eu fico pensando, é verdade, a gente antes, quando não conhece, ou quando não tem um encontro verdadeiro, a gente não sabe essa parte da adoração, né? Então, quando aquele vazio se é preenchido pela paz, que excede todo entendimento, aí você... É diferente, é uma coisa assim, sobrenatural, né? Inexplicável, você não sabe explicar realmente. E é uma coisa assim que eu, pelo menos no meu caso, eu fui chamada. Tive um chamado e eu fui buscar. Quando eu encontrei, glória a Deus, aí sosseguei, né? Tive paz. E aí, quando a gente tem essa compreensão genuína, assim, de que Deus... nós fomos criados assim primeiro para adorar, né? E a gente entende esse propósito. Aí pronto, aí parece que as coisas se encaixam e a gente clareia, vai aprendendo, clareia, a gente entende qual é o nosso papel, porque antes a gente vai vivendo assim, parece que deixa a vida me levar e eu vou, né? Sem propósito, né? Vida sem propósito, né? Assim, é maravilhoso. Deus, ele realmente... Ele é lindo. É lindo. Ele faz coisas... É verdade. Então, alguém vai falar mais sobre esse texto? Não. Então, o segundo ponto que ele fala é: nós precisamos um do outro. Casamento é complementação, não competição.
Não devemos... Agora isso aqui eu achei fantástico. Não devemos tentar criar no nosso cônjuge a nossa própria imagem. Vai dar ruim. Aí não dá. É verdade. Aí o negócio... Não vai funcionar. Não. E aí, o que vocês falam sobre essa frase aí? As diferentes podem falar. Então, a gente precisa aceitar as diferenças, né? Eu não posso querer colocar ele na minha caixinha e achar que ele tem que ser assim, 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 porque eu prefiro que seja assim, porque esse é o certo, né? E não eu preciso... Não? Eu achei que fosse, deveria ser. Mas não é. Eu preciso... E assim... Quando a gente está na fase de namoro, a gente aceita. Maravilhoso. Tudo é lindo. Aí depois que casa, A lua é linda. A lua é linda, né? E depois a gente quer mudar, mas não é para mudar. Muitas das vezes, os defeitos que ele tem, que a gente acha que é defeito, né? Ou pode até ser, é para corrigir algo que precisa ser mudado no meu coração. Para trabalhar, né? Isso é o trabalhar de Deus no nosso coração. E a gente precisa ter olhos para ver isso. Não ficar pedindo, Senhor, muda ele, muda ele. Na verdade, muitas vezes, quem tem que ser mudado sou eu, não é ele. É verdade. Entendeu? E aí... E a outra coisa também que pode acontecer, que acontece, não é que pode acontecer, infelizmente acontece, é a competição. Um querendo ser melhor que o outro, como se estivesse competindo numa Olimpíada. E não é isso, é um filhos, time... Às vezes aqueles que tem, aquele que tem, porque acontece, né? Tem mulher que quer ser a preferida. Sim, né? E eu estava pensando justamente nisso, né? Quando eu estava estudando. E aí ela pode manipular para que os filhos venham ficar, tipo, do lado dela e contra ele. E olha a confusão que vai ficar essa família. Minha mãe me prefere mais. Não, aí o marido vai... Nossa, meu filho prefere mais ela do que eu. E ficar aquela confusão, ao invés de caminharem para um objetivo, mesmo né? time, ser o mesmo time, né? Eles são do mesmo time, mas estão torcendo para times opostos, né? E está levantando uma guerra dentro da própria casa, nessa competição. Verdade. E aí a gente, quando eu estava lendo, né, eu gosto de dinâmica, né? E tem aquela dinâmica das mãos, né? Que são semelhantes, mas cada uma tem o sua essência, não são iguais, né? São apenas semelhantes, mas quando elas estão juntas, no caso do marido e mulher, eles, né? E quando se entrelaçam, se complementam. Isso quer dizer o quê? Não tem competição, nenhum é mais que o outro, né? Os dois estão ali para se ajudar, para se apoiar, para socorrer, assim como Deus nos socorre, nós estamos aqui um para socorrer o outro no casamento, né? Não tem ninguém, o homem não é mais, nem a mulher é menos, somos iguais. Então, isso aí, esse pensamento de inferioridade que muitas mulheres têm, isso não foi esse propósito que Deus criou, né? Ele colocou, né, nós todos no mesmo nível, né? No casamento de uma complementação, né? Então eu acho que é isso aí. Não tem como, a gente não consegue mudar o outro, porque o outro ele é único, eu sou única, eu tenho os meus defeitos, ele tem os dele, ninguém é perfeito, né? Mas nós temos que saber pedir a orientação do Espírito Santo, que ele venha nos ajudar a ter sabedoria como, né, está... meu Senhor, me ajuda a amar meu marido se ele deixou alguma coisa aqui que eu não gostei, né? Mas então é assim, não é que seja uma competição, né? Temos que estar juntos e viver harmoniosamente, né? Inclusive na questão da criação dos filhos, o casal, eles devem conversar, os dois, né, para saber qual a decisão que vai tomar com relação aos filhos, né? Porque são demandas a vida inteira do filho, né? E eles têm que ter harmonia nisso. Até porque os filhos, criança, adolescente, eles estão observando o relacionamento deles. E a criança vai usar isso aí para, às vezes, botar um conto. Porque, assim, os filhos são herança, são bênção, mas às vezes eles também
né? Eles são pecadores e falhos e ficam vão usar tentando esse manipular. para manipular, Exato. para que os pais façam aquilo que eles querem. Exato, exatamente. Então a gente tem que ter muita sabedoria. Tem que trabalhar como time. Por isso que eu digo para o meu marido, eu não faço mínima questão que você seja o preferido dele. Não faço mesmo. A outra frase que ele fala é: maridos e esposa precisam maximizar os dons e talentos um do outro. Casamento é uma missão de resgate mútuo. Minhas habilidades provavelmente complementam as necessidades do meu cônjuge e vice-versa. Só que antes de eu passar isso aí para vocês, eu quero dizer que a gente tem 30 segundos antes da gente ir para o próximo intervalo. Então, alguém quer tecer algum comentário? Então, rapidinho, a gente tem a mania de maximizar os defeitos e não as virtudes. Sim. Então, a gente precisa fazer o contrário. Sim. Tem defeito? Eu também tenho. Todos Mas nós. olha as virtudes. Aprecie as virtudes, né? E coopere para que essas virtudes cresçam cada vez mais. Amém. Então, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. E mais uma vez, enquanto isso, curta e compartilhe a Constante TV. A sua curtida, o seu like, a ativação do sininho nos ajuda a engajar o canal e alcançar mais pessoas com esse conteúdo que é para edificar vidas e glorificar o nome do Senhor. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara, hoje falando sobre o tema Criada para ser Auxiliadora. E antes da gente voltar aqui para o nosso bate-papo, eu quero convidar você mais uma vez para participar do encontro do Desperta Débora, toda quarta-feira, às 19 horas, aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro de Educandos. Você, mulher, é muito bem-vinda. Venha e traga uma amiga. Vai ser um prazer ter você aqui participando conosco desse momento. E vamos voltar aqui àquela frasezinha, né, meninas, que a gente estava falando? Sim. Eu vou repetir aqui. Maridos e esposa precisam maximizar os dons e talentos um do outro. Casamento é uma missão de resgate mútuo. Minhas habilidades provavelmente complementam as necessidades do meu cônjuge e vice-versa. Aí vou só para começar aqui a conversa, uma coisa que eu achei interessante aqui nessa frase, nesse textinho também, é que as habilidades se complementam. E a gente, eu me lembro que uma vez a gente estava falando no design divino, que não sei se Fernanda estava nesse dia. Ah, tá. Por exemplo, tem coisas que o marido precisa fazer, que ele tem, até mesmo dentro de casa, né? Sim, tem habilidades que ele tem que às vezes a mulher não deixa ele fazer. Aí depois reclama Que não ajuda. porque ele não ajuda. Né? Então, assim, eu acho importante a gente pensar que tem coisas em casa que a gente tem que deixar que o marido faça e vice-versa. Tem coisas que somos nós que temos que fazer porque Deus nos deu a habilidade. Por exemplo, eu não carrego sacola pesada. Eu falo pro meu marido, se Deus quisesse que eu carregasse sacola, eu não tinha casado. Essa foi boa. Tá aí a dica pros maridos, né? Já fica aí a Também dica. não. Também não Mas carrego sacola pesada. Você está falando, eu estou lembrando aqui que o Silas não é bom de cozinha. Então, até para esquentar comida ele tem dificuldade. Ele esquenta e meu come, marido né? também. Mas uma vez ele foi esquentar pra gente, eu falei assim, filho, tá difícil. E assim, eu amo cozinha. Eu gosto de cozinhar. Para mim, cozinhar é prazeroso, entendeu? Aí quando eu estava lendo assim, nossa, isso aqui complementa mesmo. Né? Nessa área da culinária, a gente complementa mesmo. Mas a gente estava falando em off sobre a questão dos dons e talentos. Dos dons e talentos. Né? Que o marido e a esposa, eles devem impulsionar o outro. Né? Se eu tenho o dom de falar em público, né? O meu esposo ele deve me incentivar com palavras, com livros, da forma que for possível, de alguma forma, me encorajando para que eu continue da mesma forma ele, né? Sim. Ele é pastor, então eu devo incentivar ele a se preparar, fazer curso e isso e aquilo, para que ele possa ser cada vez melhor. E não ficar naquela de que, não, ele vai aparecer e eu não vou nem
aparecer. Não. A gente precisa ter isso em mente, de que ele sendo abençoado, eu também estou sendo, né? Isso me veio à mente aquele texto da mulher virtuosa, que o marido é elogiado, né? É o marido que é elogiado na porta da cidade. Exato. Porque o que dá a entender... Por causa do cuidado que ela tem para com ele. Para com a família, né? enfim. Então, assim, ele é elogiado. Então, assim, quando a gente impulsiona o marido para ser aquilo que Deus o criou para ser, Sim. quanto mais alto ele for, mais alto a gente está junto. Exato. E no final desse mesmo texto, tanto os filhos quanto o marido, eles estão elogiando a mulher, ela, né? Pelo trabalho que ela realiza. Então... E aqui fala também que é um resgate mútuo, ou seja... essas habilidades, elas vão não só complementar de maneira prática, mas eu creio também assim, de tudo que eu preciso e eu não tenho, ele tem e ele tem. Um complementa o outro. Essa complementação mesmo, né? Porque às vezes a gente tem aquela ideia, a mulher é auxiliadora e ela vai complementar, mas não, um está complementando o outro. Né? Essa complementação tem que ser em ação ativa, né? E é isso que fala a próxima frase. Se a mulher é auxílio perfeito e correspondente ao homem, então o oposto também é verdade. Homens precisam tomar cuidado para não abafar a contribuição de suas esposas e vice-versa. É verdade. O que vocês falam aí sobre isso? Então, é um complemento, né? Os dois, como nós já estamos falando aqui. Mas a gente não deve ter isso só em mente, mas realmente incentivar o outro, investir no outro, né? Quando tiver alguma oportunidade que possa ajudar no dom do outro, né? Por que não correr atrás? Por que não se esforçar para conseguir? E assim, uma palavra de ânimo muda tudo, gente. Sim. Às vezes a pessoa nem acredita nela mesma, mas quando vem e me diz, poxa, Carla, eu acredito no teu potencial. Nossa, você fala tão bem, fala mesmo. Olha, eu acredito em você. Já te dá assim um up, né? Imagine o seu esposo, né? A sua esposa, aquele teu parceiro que está ali junto contigo. Então, a gente realmente deve investir no talento do outro, né? E ter essa percepção, né? De não só pensar em mim, mas pensar no outro também, né? E eu acredito que quando a gente ajuda quem a gente ama, isso traz uma satisfação tão boa pra gente, né? Que aí a gente não tem tempo pra ficar pensando, porque eu não vou aparecer, porque tinha que estar lá e tal. Né? E por isso que meu marido levou 17 anos pra me dizer que eu não cantava bem. Demorou. Ele falou assim, agora a gente já tem 17 anos de casado, eu posso dizer, meu amor, você cantava muito mal. Graças a Deus que você parou de cantar. Jesus. Porque ele sabia o peso que era a palavra dele. Então, ele não queria. Veja só que sabedoria. Mas é verdade, gente. A palavra de Deus que o sábio é aquele que sabe ficar calado. Né? É verdade. Como ele a palavra de o seu tempo com bom exatamente, é no tempo certo aí, né? Mas eu acho que ela vai aguentar esse baque, deixa eu falar. Mas como é bom, né? A gente ser motivado, né? E motivar, porque aí a alegria, né? A felicidade do casal, né? Não tem briga, não tem rivalidade, não tem competição, né? Então é tão bom a gente motivar, né? Tornar o relacionamento mais leve, né? Você vê o outro contente, é tão bom, né? Então, assim, uma palavra sempre de incentivo é ótimo. E assim, Deus nos criou para um propósito. Sim. Então, quando a gente precisa pensar assim, o meu esposo, ele tem um propósito. E eu sou aquela que pode ajudá-lo a alcançar. Gente, um homem realizado... Um homem não, um ser humano que vive o propósito de Deus para a sua vida não é uma pessoa triste, não é uma pessoa chata, não é um mau marido, não é uma má esposa, porque ela vive aquilo que ela foi criada para ser. E quando a gente vive aquilo que a gente foi criado para ser, gente, tudo flui. O mundo pode estar caindo, mas a gente está passando pela prova, dando glória a Deus. Né? É verdade, Carlinhos. Então a gente tem que pensar nisso aí, não ter ciúme.
Porque tem mulheres que pensam assim, se meu marido alcançar esse posto, né? Não, mas incentive. Coloca ele. Chegue lá, dá um empurrãozinho para ajudar. E lembrando que quando o outro alcança as vitórias, você também vem junto, Isso, né? exato. Não, vocês realmente são um, né? Não é A e B, os dois juntinhos ali, né? Então, quando um adquire a vitória, você também faz parte disso. É Né? verdade. E eu vi aqui, gente, diz assim, seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra, né? O marido da mulher virtuosa. Por que ele é assim? Creio porque ele tem uma mulher Alguém que por apoia, detrás ali, que auxilia. que auxilia, que tá dá a junto, condição de ele ser esse homem respeitado, né? Sim. Uma mulher que não envergonha o marido, que cumpre seu incentiva, papel mesmo, né? Tá cumpre, ali. exatamente. Seu papel. Tanto que aí é que depois, né, os filhos e o seu marido que elogia ela. Lá no 28, seus filhos se levantam e elogiam, seu marido também elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. É só, você ouvir isso, isso é música para os nossos ouvidos. E assim, eu creio que para que todos ouçam, né, que a gente está sendo E aqui no finalzinho do 30 diz assim, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Então, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e da capacidade para ela conseguir realizar tudo isso. É verdade. Para poder receber esses elogios. Outra frase, a verdadeira realização do ser humano depende do seu contentamento com os respectivos papéis dados por Deus. Quando fugimos disso, encontramos frustração, confusão e desespero. Como a gente estava até comentando lá com a Fernanda, antes de subir, sobre assim, por exemplo, você é criada, seus pais são rígidos, seu pai é rígido, você não pode isso, você não tem liberdade. Aí você cria na sua cabeça que se você casar, você vai ter essa tal liberdade que você quer. Aí você casa. Quando você chega no casamento, aí você vê que não é nada daquilo. Aí vem a frustração. Então, assim, por isso que a mulher, né? Essa mulher que nós estamos lendo, essa mulher auxiliadora ali, ela refletiu, né? Ela ensinou para os filhos tudinho como é que é. Para quando chegar lá, ele saber. Mas quando aquele que não tem esse ensino e chega lá se frustra, não é? Porque quando você tem filha, com certeza você vai orientando a sua filha, né? Para o casamento, para a vida com Deus e tudo mais. Então, essa frustração aí, ela é terrível para a mulher, né? Porque ela diz, poxa, mas eu era presa quando eu estava lá na minha casa, e agora eu estou presa aqui, porque ela não tem o conhecimento, ela não sabe do papel dela, ela não sabe, entendeu? Para quê? Por quê? Porque ela não teve alguém que a ensinasse, né? E isso aí, eu acho que só tem essa frustração quem não tem esse ensinamento, né? Então, a senhora está dizendo que esse entendimento a respeito do papel a gente começa a aprender de casa. Sim. Né? De a gente já ensinar para os nossos filhos. Sim. Porque antigamente eu não fui ensinada para ser auxiliadora, né? Também não. Mamãe deve estar me assistindo, ela... Mas eu fui criada para ser aquela mulher independente, dona de mim e não ter ninguém, né? Tá para nascer o homem, né, Jaelma? Tá para nascer o homem que vai mandar em mim. Assim, de que eu ia ser essa mulher e tal, mas para que eu fui criada? Lógico que a gente pode, né? Como a gente falou, trabalhar, exercer, mas o nosso papel, a gente só encontra plenitude no Senhor. Quando a gente exerce esse papel. Quando a gente entende que eu fui criada para refletir, sendo auxiliadora, sendo submissa ao marido, sendo aquela que é responsável pelas coisas do lar. Quando eu me coloco nesse lugar, eu encontro o meu lugar. Você encontra paz. Sim, né? Porque a gente procura... tem prazer nisso. E tem prazer, né? Prazer nisso. E esse contentamento, quando ele falta, quando a gente não tem esse contentamento, o contrário disso é a murmuração. Puxa, eu não sei para que eu nasci mulher. Porque mulher sofre para ter filho, mulher sofre para isso, sofre para aquilo, mulher vive para sofrer e fica naquela murmuração, naquela reclamação, naquela coisa enjoada que nem ela aguenta, né? Mas o contrário disso é o contentamento. É você
estar feliz e alegre com aquilo que Deus fez você para ser. É verdade. E se realizar nisso. Em Deus a gente pode fazer isso. Ele nos capacita a isso através do seu Espírito Santo. Ele ilumina a nossa mente para compreender e fazer isso com alegria. Nele. Regozijando nele. É só nele mesmo. Porque hoje em dia, né, como a Joelma tem falado, porque que eu nasci, no exemplo, né, porque que eu nasci mulher, porque eu sou assim. Hoje em dia, né, muitos querem ser, muitos realmente, de fato, muitos hoje em dia trocam o seu sexo para realmente ter uma realização pessoal, né? Eu não gostei de ser mulher, vou agora optar por outro sexo em mim, né? E aí, muitas das vezes, aí a pessoa percebe que isso também não preencheu o coração dela e vai buscando. E aí a gente vê que só mesmo em Cristo é que a gente tem o verdadeiro contentamento, né? E nada vai preencher esse lugar que o nosso lugar em Deus é um único e o lugar de Deus em nós é um único. Então, para a gente encontrar esse contentamento, a gente deve saber a verdade, a gente deve saber para que fomos criados, né? E a palavra de Deus, ela nos mostra isso. Então, muitas das vezes, a pessoa, né, a mulher, no caso aqui, ela não vem de família, né? Como vocês, né, foram ensinadas e tal. Mas ela pode obter, nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para buscar o conhecimento. Vamos lá, para que eu nasci? Qual é o meu papel, né, na minha casa, na igreja, na sociedade, tudo mais. O fundamento é único, glorificar a Deus. Agora, tudo que vier, né, aí é lucro. É verdade. Quando eu entendi, assim, porque eu sempre quis me realizar em alguma coisa, eu sempre quis fazer alguma coisa, né? Achava que a minha satisfação estava nisso. Apesar de sempre querer casar. Mas quando eu entendi que a minha realização estava em ser quem o Senhor me fez para ser, e começando com o meu papel como mulher no meu lar, isso assim foi libertador. Porque, tipo assim, eu não preciso mais me preocupar com outra coisa. Eu até falo para aquela minha amiga, a gente não vai falar quem é, eu falo assim para ela, a primeira coisa que a gente tem que servir é a nossa família. Da porta para fora, o Senhor, Ele abre as outras portas, mas a gente tem que se dedicar a assumir esses papéis que o Senhor já nos deu. O resto, o Senhor mesmo coloca na nossa vida, onde Ele quiser que a gente vá servir, né? Então, a gente precisa viver isso. E por fim, em 1 minuto a gente vai falar sobre a essência do debate sobre papéis. Não é tanto uma questão cultural, né, ou antropológica, mas uma questão teológica. O reflexo da glória do Deus triuno está em jogo no debate sobre os papéis no lar e na igreja. O que a gente fala nisso em 1 minuto? Nada. Sejamos concisas. Enfim, vamos lá. Eu gostei muito aqui dessa palavra que o Dr. Scott, né, colocou, que ele disse assim, aí na página 43, o último parágrafo, ele diz assim: por causa de seu amor e sua unidade e diversidade, a Trindade torna-se nosso modelo de comunidade, seja na família, na igreja local ou em qualquer nível sociológico. O ser humano pode seguir o exemplo do seu próprio Deus, e mesmo como as pessoas divinas possuem distinções de atuação dentro da Trindade, os interrelacionamentos humanos básicos da sociedade conjugal, familiar, eclesiástico, empresarial e governamental também exigem ordem de autoridade e função. Então, né, a glória de Deus, o reflexo da glória de Deus triuno, ele nos mostra isso, né? É Deus, num só, cada um com a sua função, e se interrelacionando com harmonia, cada um fazendo o seu papel. Exato. E a gente vê que na Trindade tem uma hierarquia, né? Mas não é aquela questão, eu sou superior, sou inferior, nada disso. Eles, como a Ana falou, eles trabalham harmonicamente, né? E assim a família, o casal, eles devem agir, né? Não é o homem o superior, a mulher inferior, não.
Eles são iguais diante de Deus e cada um tem o seu papel. Cumpre o seu papel. E cada um deve cumprir o seu papel de maneira harmônica, na dependência do Senhor. Né? Os dois na dependência. E quando a gente não cumpre esse papel, tudo vira um caos. Uma bagunça, ninguém fica satisfeito, nada dá certo e a gente não cumpre a nossa missão. Isso aí, meninas. Muito bom esse nosso bate-papo de hoje. Nós vamos ficar por aqui. E você nos acompanhou até hoje porque nós conversamos sobre o tema Criadas para ser auxiliadora. Nós, mulheres, temos um papel importantíssimo no nosso lar e principalmente como auxiliadora do nosso marido. O nosso papel não é um papel inferior, é um papel que reflete o próprio Deus. Então, você, mulher que nos acompanha, não tema ser a auxiliadora idônea que você foi criada para ser. Abrace esse papel que o Senhor te deu e viva plenamente a vontade dele para a sua vida. Certamente você vai ter uma vida plena e vai colher frutos que você só vai conseguir colher se você viver a vontade dele, se render à vontade de Deus. E a gente vai ficar por aqui e no próximo programa a gente vai dar continuidade com o estudo do livro Mulheres Mais Parecidas com Jesus e nós esperamos você. Uma semana abençoada e até lá. Tchau. Tchau.